Você acredita mesmo que o seu problema é falta de técnicas de vendas? Eu tô aqui para te dizer que não. E talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis que você vai escutar hoje. O seu problema provavelmente não é falta de esforço, de conhecimento, de um bom produto ou de oportunidades para vender. O seu problema é que você foi treinado por um sistema comercial que destrói a sua autoridade sem nem você perceber. E isso acaba sendo muito grave, porque existe uma máquina inteira funcionando hoje, treinando empresários, profissionais, empreendedores a parecerem desesperados quando vão tentar vender. E sabe o que é pior? Eles chamam isso de marketing, chamam isso de copy, chamam de persuasão. Só que não é. Na maioria das vezes, é só um desespero mascarado de estratégia. E talvez isso até incomode você. E eu espero que incomode mesmo, porque essa aula ela não foi feita para confortar o seu ego. Ela foi feita para destruir as ilusões que você carrega. Principalmente a ilusão de que vender é convencer pessoas. Porque quem precisa convencer as pessoas já perdeu. Perdeu a autoridade, perdeu o posicionamento, perdeu a percepção de valor, perdeu o poder emocional na negociação e provavelmente nem percebeu. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente está acontecendo no mercado hoje. Existe uma epidemia silenciosa acontecendo entre empresários e profissionais que é a epidemia da invisibilidade. São pessoas capacitadas, inteligentes, experientes, com muita técnica, mas que continuam sendo ignoradas pelo mercado. E sabe o que é pior? Enquanto isso, tem pessoas medianas que estão crescendo. Pessoas que são menos capacitadas, que estão dominando o mercado. Pessoas que são rasas, mas que estão ficando ricas. E isso gera uma revolta em muita gente. Porque no fundo, você olha e pensa, como que esse cara vende tanto falando tão pouco? Como que essa pessoa cresce tanto sendo tão superficial? Como que tem gente tão fraca faturando tão alto? E talvez a resposta vá ferir o seu ego, porque o mercado ele não recompensa apenas competência. O mercado ele recompensa a percepção de valor. Anota isso daqui, vai ser muito importante. O mercado ele não paga os melhores. O mercado ele paga os que melhor são percebidos. E saber disso muda o jogo, porque agora o problema deixa de ser como que você vai vender mais e passa a ser por que as pessoas boas estão ficando invisíveis. Essa é a pergunta que você precisa fazer. E a maioria sequer chega nessa pergunta, porque continua numa armadilha psicológica criada pelo próprio mercado, que é a armadilha da validação. As pessoas elas foram treinadas para ficar provando valor o tempo inteiro, justificar o preço, tentar convencer os clientes, implorar por atenção, disputar por aprovação. E quanto mais elas fazem isso, menos autoridade transmitem. Isso acaba sendo até um pouco cruel, porque a pessoa acredita que quanto mais explicar, mais vai convencer. Só que acontece exatamente o contrário. Quanto mais necessidade emocional ela transmite, mais resistência ela gera no cliente. Agora, presta atenção nisso aqui, porque isso aqui vai mudar o seu jogo. O cliente, ele sente a sua necessidade antes mesmo de escutar a sua proposta. Percebe a sua ansiedade, a sua carência, seu excesso de justificativa, seu medo de perder aquela venda, a necessidade de aprovação. Tudo isso comunica fraqueza emocional. E fraqueza emocional destrói a sua percepção de valor. Agora, pensa uma coisa. Você já viu empresários extremamente competentes que parecem pedir desculpas enquanto estão vendendo? Parece que eles estão tentando não incomodar o cliente. Estão tentando não parecer vendedores. Parece que eles estão tentando não ser rejeitados pelo cliente. E isso cria uma energia de submissão comercial. Enquanto isso, os profissionais que dominam o mercado normalmente têm outra postura. Eles não imploram por validação. Eles conduzem a percepção do cliente. E existe uma diferença brutal nisso. Porque quem implora por aprovação perde autoridade, enquanto quem conduz a percepção controla o ambiente. Agora, talvez você esteja começando a perceber algo que é desconfortável.
Talvez você tenha passado anos tentando crescer usando um modelo que enfraquece exatamente a sua percepção de valor. E talvez ninguém tenha falado isso para você. Porque o mercado ele lucra com pessoas inseguras. É isso mesmo. O mercado ele lucra com empresários inseguros. Porque empresários inseguros, eles compram mais fórmulas, vivem desesperados por validação, pulam de estratégia em estratégia, confundem um movimento com crescimento, com progresso, e assim eles continuam presos. Agora, deixa eu aprofundar um pouquinho mais. Existe um padrão psicológico extremamente perigoso acontecendo hoje. As pessoas estão sendo treinadas para performar vendas e não para construir autoridade, percepção, processo. Isso é gravíssimo, porque performance sem posicionamento vai gerar desgaste emocional. E talvez por isso você esteja se sentindo até cansado. Cansado de postar e não ter resultado, cansado de conversar com muita gente e não converter, de ficar explicando e não ser reconhecido, de trabalhar e não ser valorizado, porque lá no fundo você sente que entrega mais do que recebe. E sabe o que é pior? Na maioria das vezes você realmente está entregando muito e recebendo pouco, só que o mercado não funciona baseado na sua boa entrega. Ele funciona baseado em percepção de valor. Isso explica porque tem profissionais brilhantes que continuam pobres, empresas boas que continuam invisíveis, pessoas técnicas preparadas que não conseguem escalar, enquanto outras, medianas, estão dominando a atenção. A economia moderna não recompensa a competência silenciosa. Ela recompensa a percepção de valor organizada. E talvez isso doa em você, porque significa que todo trabalho duro não basta. Significa que ser bom não basta. Ter um bom produto não é o suficiente. E talvez você esteja tentando vencer um jogo do qual você não conhece as regras de verdade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas oportunidades você já perdeu, não por falta de capacidade, mas por falta de posicionamento? Quantas vezes você já baixou o preço cedo demais, já se justificou demais, já explicou demais, insistiu, correu atrás? Tudo isso tentando convencer as pessoas. E toda vez que você faz isso, você comunica uma coisa: eu preciso muito dessa venda. E sabe qual é o problema? No momento em que o cliente percebe isso, a dinâmica de poder na negociação, ela muda. Agora quem controla emocionalmente essa interação é o cliente e não você. Quem tem mais necessidade emocional tem menos poder de negociação. E isso é brutal, porque significa que muitas vendas já estão sendo perdidas antes mesmo de você chegar a apresentar a proposta. Elas são perdidas na energia que você transmite, na sua postura. Agora, talvez você esteja começando a entender por que algumas pessoas entram em uma sala e conseguem dominar o ambiente. Alguns profissionais cobram caro, com muita naturalidade. Isso não é questão de técnica, é percepção de valor. E isso ninguém está ensinando, porque o mercado ele prefere ensinar hacks, gatilhos, superficiais, frases prontas, scripts engessados. Enquanto isso, ignoram o principal. Vendas é percepção de valor organizada. Não é pressão, não é convencimento, não é insistência. Deixa eu destruir uma outra crença que possivelmente você tem. Você provavelmente foi condicionado a acreditar que objeção significa rejeição. Só que não significa isso. Na maioria das vezes, objeção é só ausência de clareza do seu cliente. Só isso. Mas vendedores inseguros começam a entrar em combate quando ouvem uma objeção. Tentam responder rápido, argumentar, ficam tentando vencer uma discussão com o cliente e aí eles perdem autoridade, obviamente. Porque pessoas fortes, elas não parecem desesperadas para serem aceitas. Elas têm uma postura segura, mesmo diante de resistência. Porque segurança transmite valor. Pensa numa coisa, você confiaria mais em um profissional desesperado tentando convencer ou em um profissional calmo, conduzindo, com direção? A resposta é bem óbvia, porque o cérebro humano ele associa calma com domínio e poder. E também associa necessidade com fraqueza. Isso é neuropsicologia básica. Existe inclusive um conceito que é muito estudado em psicologia comportamental. Ele diz que o cérebro tende a perceber maior valor em pessoas que parecem difíceis de acessar, que são emocionalmente estáveis,
que são seguras, seletivas, que não dependem de aprovação. Agora, olha como isso bate diretamente com o mercado atual. O que mais a gente vê hoje quando a gente olha para o mercado? Será que não são pessoas desesperadas por atenção, implorando por engajamento, tentando viralizar, pressionando a audiência, performando autoridade artificial? E o público sente isso. Talvez de forma inconsciente, só que o público sente isso. E isso gera um desgaste de confiança que se torna coletivo. É por isso que o mercado está saturado de tanto barulho, exagero, promessas, personagens, enquanto as pessoas reais, com profundidade, continuam invisíveis. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você esteja cansado de olhar para o mercado e perceber que quem mais aparece nem sempre é quem mais tem para entregar. Só que aqui existe um detalhe que é muito, muito, muito importante. Indignação sem direção não vai mudar a sua vida. Você precisa entender o mecanismo do jogo. Porque quando você entende o jogo, você para de correr atrás. E aí você começa a construir magnetismo. É isso mesmo, construir magnetismo. Porque existem pessoas que parecem atrair clientes sem fazer nenhum esforço. Isso não é sorte, isso é percepção de valor. Só que quase ninguém entende como que isso funciona. Porque o mercado, ele até ensina comunicação, só que ele não ensina a construção de percepção de valor. Existe uma diferença gigantesca aqui. Porque a comunicação, ela até fala, só que a percepção, ela mantém permanência. A comunicação, ela tenta convencer, só que a percepção cria conclusão automática na mente do cliente. E quando alguém chega sozinho numa conclusão, a resistência cai drasticamente. E esse é que é o ponto. As pessoas, elas não gostam de sentir que foram convencidas. Elas gostam de sentir que perceberam algo sozinhas. E entender isso muda completamente o jogo comercial. Agora, eu vou te mostrar um ponto onde quase todo empresário perde autoridade sem nem perceber. E talvez isso seja até desconfortável para você. Porque existe uma mentira que é muito aceita no mercado hoje. A mentira de que quem fala melhor vende mais. Só que não é assim que funciona o mundo das vendas. Quem gera mais percepção de valor é que vende mais. E isso é completamente diferente. Porque falar muito não significa transmitir autoridade. Na verdade, na maioria das vezes significa exatamente o contrário. Quanto mais alguém tenta justificar o próprio valor, mais o cérebro do cliente percebe. E aí vem a insegurança. Agora, pensa em pessoas que são extremamente valiosas. Elas não ficam implorando por atenção, tentando convencer, se justificar excessivamente. Por que isso acontece? Porque quando o valor percebido é forte, ele gera uma gravidade. E a gravidade, ela atrai. É uma lei. Agora, anota essa frase porque vai valer muito para o seu negócio. Quem precisa correr atrás o tempo inteiro, normalmente ainda não construiu percepção de valor o suficiente. E talvez isso esteja acontecendo com você. Talvez você esteja trabalhando demais, produzindo demais, tentando demais, falando e justificando demais. E mesmo assim você sente que o mercado não reconhece o seu valor. Porque o esforço não gera percepção automática. Essa é uma das maiores ilusões do empreendedorismo moderno. As pessoas acreditam que, se eu entregar muito, o mercado vai me reconhecer. Só que não vai. Não é assim que o mercado funciona. O mercado não vê o seu bastidor. O mercado, ele olha para a percepção de valor. E isso explica por que tem empresas que são medianas que estão dominando a atenção. Tem profissionais que são superficiais, que viralizam. Tem pessoas comuns que constroem autoridade rapidamente. Enquanto tem gente que é brilhante, mas continua invisível. E agora talvez você esteja começando a entender o tamanho do problema que a gente tem aqui. Porque você não está apenas tentando vender. Você está tentando sobreviver em um mercado onde atenção virou moeda, percepção virou um ativo, posicionamento virou uma vantagem competitiva. E quem não entende isso, fica para trás, mesmo sendo bom. Deixa eu te mostrar o que realmente destrói empresários de forma silenciosa. E não é a concorrência, é o desgaste psicológico. Porque existe algo extremamente perigoso em você passar anos sendo subvalorizado, não sendo reconhecido, precisando justificar e baixar preço, sentindo resistência constante. Isso começa a corroer a identidade do empresário. E empresários cansados começam a baixar preço, simplificar o próprio sonho, reduzir a visão, aceitar viver com menos.
negociam consigo mesmo, até perderem completamente a sua presença emocional. E aí nasce um fenômeno que é muito perigoso. A mediocridade se torna algo aceitável e confortável. A pessoa para de pensar grande, de construir grandeza. Começa apenas a focar em sobreviver. Tudo porque nunca aprendeu o posicionamento psicológico. Pensa nisso com profundidade. Talvez a sua empresa não esteja crescendo no ritmo que você deveria. Não por falta de capacidade. É porque a sua comunicação ainda transmite busca por aprovação. E essa busca por aprovação é incompatível com a autoridade. Entender isso muda tudo. Porque agora vendas deixa de ser o que eu preciso falar. E passa a ser que percepção que eu preciso construir. Esse é outro jogo, é um outro nível. Uma outra mentalidade que você vai desenvolver. E quase ninguém entende isso. Porque o mercado inteiro está ocupado ensinando copy, gatilhos, fechamento, objeções, enquanto ignora o fundamental, que é percepção de valor. Presta atenção nisso daqui. O cérebro, ele decide emocionalmente. Depois ele vem racionalmente para justificar. Isso já é comprovado por diversos estudos de neurociência do comportamento. Antônio Damasio é um neurocientista referência mundial. Ele mostrou em suas pesquisas que decisões humanas dependem profundamente da emoção. Se não existe emoção, o cérebro simplesmente trava. Entender isso muda completamente o jogo das vendas, porque significa que o cliente não compra primeiro através da lógica. Ele compra sensações, sentimentos, sensação de segurança, status, pertencimento, crescimento, proteção, reconhecimento. Depois ele vem de forma lógica para justificar tudo isso. Só que a maioria dos empresários tenta vender a lógica para as pessoas que decidem de forma emocional. E isso está acabando com a sua conversão de vendas. Vamos um pouquinho mais fundo aqui para você entender. Você acha que alguém compra um relógio de luxo apenas porque ele quer dar uma olhadinha em que horas são? É claro que não. As pessoas estão comprando identidade, status, pertencimento. Você acredita que alguém compra carros de alto valor agregado apenas para se locomover de um lugar para o outro? Não. Eles estão comprando imagem, reconhecimento, acesso, experiência emocional. Percebendo isso, por que você acredita que no seu mercado seria diferente? Toda venda é emocional. Todas elas. Até em mercados mais técnicos. Porque no final, quem decide é o cérebro humano. O cérebro humano funciona de forma emocional. Agora, anote isso aqui porque vai ser muito importante e muito forte você entender e aplicar no seu negócio. Quem não entende a emoção fica refém de preço. Porque quando o valor emocional não está claro, o cliente compara com base na lógica. E a lógica transforma o seu produto ou serviço em commodity. É só mais um no mercado. Talvez você esteja entendendo por que pessoas boas continuam brigando por preço. Por que tem empresas boas que não conseguem margem para trabalhar. Por que tem profissionais fortes que vivem negociando desconto. Não é falta de qualidade, é ausência de construção emocional, de percepção de valor. E isso aqui ninguém está ensinando no mercado. Existe um outro ponto que é extremamente importante você entender. O mercado, ele criou uma geração inteira de profissionais que são técnicos, são preparados, mas são emocionalmente fracos para atuar no comercial. E isso acaba se tornando quase uma tragédia econômica silenciosa. Porque as pessoas sabem executar, sabem entregar, mas não sabem se posicionar para vender isso. Não sabem gerar percepção de valor. Até sabem trabalhar, são muito bons, são preparados, só que não sabem construir uma autoridade. E aí elas ficam presas. E eu quero te fazer uma pergunta que talvez seja um pouco desconfortável para você. Quantas vezes você já reduziu o preço cedo demais? Ou teve medo de cobrar? Ou evitou falar de vendas? Se sentiu desconfortável na negociação? Tentando parecer um não vendedor? Tudo isso porque no fundo você associa vendas com pressão. Só que aqui está o ponto. Venda ruim gera trauma comercial. E talvez você tenha passado anos tentando fugir da figura do vendedor insistente. Só que sem perceber você acabou indo para um outro extremo. E aí você virou alguém invisível comercialmente. Porque existe uma diferença gigantesca entre você não pressionar e você não conduzir o seu cliente. E talvez esse seja o maior erro silencioso de empresários inteligentes. Eles acreditam que, se eu for bom, o cliente vai perceber sozinho. Só que não vai, porque percepção precisa ser construída. Isso não tem nada a ver com manipulação. Isso é construir direção. Deixa eu destruir uma outra ilusão que provavelmente você tem. Tem muita gente que acha que posicionamento é estética.
Só que não é. Posicionamento é psicologia. É como o mercado percebe você. É como você ocupa espaço mental, espaço na mente do cliente. É qual sensação você transmite, qual emoção você ativa. E isso vai definir o seu preço, a sua autoridade, o desejo, a influência, o seu crescimento. Agora, pensa numa coisa que é muito importante. Existem empresas que parecem caras mesmo antes de você fazer um orçamento. Tem profissionais que eles parecem profissionais premium, mesmo antes de você marcar uma reunião. Isso tudo não acontece por acaso. Isso é construção de percepção de valor. E a percepção de valor muda o comportamento do seu cliente. E aqui talvez você esteja começando a enxergar algo que é muito perigoso. Talvez você nunca tenha tido problema real de vendas. Talvez você tenha um problema de posicionamento emocional, percepção de valor. Isso muda completamente o jogo. Porque agora não se trata de aprender técnicas para vender mais. Se trata de reconstruir a sua identidade comercial. E esse é o verdadeiro ponto. E poucas pessoas estão preparadas para ouvir isso. Porque reconstruir identidade exige abandonar versões antigas de si mesmo. Exige abandonar a necessidade de aprovação, medo de julgamento, insegurança comercial, medo de parecer um vendedor. E principalmente, exige aceitar uma verdade que é desconfortável. O mercado, ele não recompensa a sua intenção. Ele recompensa a percepção de valor. Agora, eu quero que você faça um exercício. Pega aí papel, caneta, bloco de notas e responde isso daqui com muita honestidade. Hoje, a sua comunicação, ela transmite mais autoridade ou necessidade de aprovação? Transmite mais direção ou busca por aprovação? Está transmitindo liderança ou tentativa de convencimento? Porque talvez, pela primeira vez, você esteja enxergando qual que é o verdadeiro gargalo do seu crescimento. E isso daqui é só o começo, porque no próximo episódio eu vou te mostrar algo que é ainda mais profundo. Vou te mostrar como que o mercado condiciona empresários à mediocridade comercial. Por que algumas pessoas criam um magnetismo quase hipnótico? Como que a percepção emocional controla o desejo? E por que clientes compram antes mesmo da lógica existir? E talvez esse próximo episódio seja a peça que faltava para você entender. Por que algumas pessoas parecem ser inevitáveis no mercado? Porque existe uma engenharia que é invisível por trás da autoridade. E quase ninguém percebe isso. Então, assiste o próximo episódio do começo ao fim. Porque o que vem agora não é mais sobre vendas, é sobre poder de percepção. E quando você, de fato, entender isso, o seu jogo vai mudar completamente.